Quando será o fim do mundo? Esta pergunta não respondida faz com que muita gente desista da igreja e outra maioria não acreditam em Yud-Rei Vav-Rei, Deus de Israel. Esta pergunta foi feita mais de 4 vezes na Bíblia e as respostas também encontram-se em mais de 4 lugares diferentes ou capítulos diferentes. Começando na pergunta mais conhecida e mais estudada no livro de Mateus 24, o versículo de ler é o 3, diz assim: Dize-nos quando serão estas coisas e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo. Os discípulos perguntam ao Messias quando será o fim do mundo e que sinais haverá. E o Messias respondeu. Uma das respostas mais sabidas e geralmente as pessoas param com os seus estudos é o dia e a hora ninguém sabe. Mas não é só isso que o Messias falou, porque o Messias falou exatamente quando será o fim do mundo. Para sabermos mais, continue aí no canal. Isaías 46, versículo 9 e 10. Diz assim: Lembrai-vos das coisas passadas. Eu sou Yud-Rei Vav-Rei, Deus, e não há outro Yud-Rei Vav-Rei, não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio. Aqui o Altíssimo está a nos dizer que Ele anuncia o fim desde o princípio. Ou seja, o Altíssimo fala quando será o fim do mundo desde o princípio. Quando você lê a Bíblia, você não encontra onde é que o Altíssimo falou sobre o fim do mundo. Mas aqui Ele nos confirma de que desde o princípio Ele já nos diz quando será o fim do mundo. Daniel 12, versículo de ler é o 8. Altíssimo meu, qual será o fim destas coisas todas? Depois da guerra entre o rei do norte e o rei do sul e tantas outras coisas que aí acontecem. Antes houve já essa pergunta, porque o anjo fala a Daniel quando é que será o fim. E o anjo fala quando é que será o fim. Só que Daniel não entendeu, então era necessário repetir a pergunta. A mesma pergunta quem fez também são os salvos. Quando Yohanan, João, teve as visões do livro de Apocalipse 6, versículo 10, ou Apocalipse, Revelação 6, o versículo 10 diz assim: E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgarás e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Houve perseguição durante o Império Romano e tantos outros impérios, e nestas perseguições houve muita gente que pereceu. E esta gente, na visão, estão a perguntar ao Messias: quando vingarás? Quando vais resolver o nosso problema? Quando é que o julgamento final vai acontecer? E aqui o Messias dá a resposta exata: quando será o fim? Essas perguntas nós vimos no livro de Daniel, vimos no livro de Mateus, e aqui estamos vendo no livro de Tagalut ou Revelação. Agora vamos ao encontro da resposta. Aqui no livro de Kifabat, Pedro 3, versículo 8, diz assim: Meus amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Altíssimo é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Essas palavras nós também podemos encontrar no livro de Tailim, Salmos 90, versículo 4. O Altíssimo, Ele vê 1000 anos como o dia de ontem. Aí faço a pergunta: quanto tempo o Altíssimo fez para criar o mundo? 6 dias. Desses 6 dias, Ele descansou no 7º. O que Ele está querendo dizer aqui com esses 6 dias para descansar no 7º? Se Ele poderia bem fazer o mundo em 1 hora, em 1 dia, mas Ele fez 6 dias para descansar no 7º. Ele estava a nos educar sobre alguma coisa. Primeiro, sobre o descanso sabatino. Segundo, sobre a sua vinda. Quando será o fim do mundo que Ele estava criando? Por isso é que o Altíssimo, lá no livro de Pedro, ele diz que para mim um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O que isso quer nos ensinar? Ali quer nos ensinar que um dia da criação equivale 1000 anos. Agora vamos lá, peregrino, como assim? Porque se nós compararmos isso com a estátua de Nabucodonosor, nós vemos que a criação ajusta-se à estátua. Nós encontramos o primeiro dia, domingo ou Sunday. O domingo é o primeiro dia no mundo religioso, é o dia em que a maior parte das pessoas vão às igrejas. É o dia em que encontramos muitas igrejas e gente também a correr de um lado para o outro à procura dessas igrejas. Então fica aí uma Babilônia de pessoas a correr
no seu trabalho. E muita gente a correr pelas ruas à procura do seu emprego ou ao encontro do seu emprego. É por isso que esses dias são a parte da cabeça da estátua e são Babilônia, uma velocidade, uma dispersão, uma corrida frenética. E depois encontramos os dias terça, quarta, quinta e sexta. Esses 4 dias na estátua representam desde o peitoral, o ventre, até as coxas. Esses 4 dias representam 2 tempos, ou seja, os impérios de Medo-Pérsia e Grécia. Os 2 dias primeiros, isso é, terça e quarta, Medo-Pérsia, quinta e sexta, Grécia. E eles também valem há 4.000 anos. Agora, a última parte, que são os pés até atingirmos aos dedos, equivalem a metade de um tempo, ou seja, se um tempo são 12 meses, ou então 2.000 anos, metade de um tempo vai equivaler a quanto? Será 2.000 anos a dividir por 2. Vai dar quanto? 1.000 anos. Então, este é um milênio. O total disso encontramos 7.000 anos. Então, ó peregrino, assim nós sabemos o tempo do fim. Sim, porque se tu fores a calcular um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, tu percebes que é a semana. Na estátua também equivale a isso. Este é um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 2.000 anos, mais 2.000 anos, mais 2.000 anos. Como é que se encontram divididos? Desde a criação até atingirmos no tempo de Noé, passaram-se 2.000 anos. Desde o tempo de Noé até atingirmos no tempo em que o Messias nasce, passaram-se 2.000 anos. Desde o tempo do nascimento do Messias até o tempo passado, é o ano 2000, que já passou, passaram-se 2.000 anos. Agora, estamos a percorrer o milênio 7º, ou seja, o tempo está no fim. Passamos a primeira igreja, a segunda igreja, a terceira igreja, a quarta igreja, a quinta igreja, a sexta igreja. Estamos na última igreja, a igreja de Laodiceia. E aqui o tempo para. Então, para saber mais exatamente quando será o fim, por quê? De Marcos 13, aí diz que este tempo será reduzido. Por isso, vá e inscreva-te no nosso canal do YouTube, Anjos do Apocalipse 14, ou ainda @o peregrino Atalaia, ativa o sininho, inscreva-te no canal e assista o vídeo que calcula aí exatamente quando será. Porque este tempo será reduzido. E quando tu comparas entre o tempo dito a Daniel e o tempo dito em Apocalipse, ou este tempo dito aqui no livro de Isaías, de que eu anuncio o fim desde o princípio, tu verás que há uma diferença, mas não. Por quê? Esta diferença foi equilibrada quando o Messias disse que o tempo será reduzido. Portanto, inscreva-te no canal, não esqueça. E se você não acredita no Altíssimo, não guarda os seus mandamentos, o tempo chegou. Tu deves começar hoje a guardar os 10 mandamentos, tanto os outros que se encontram na Bíblia Sagrada e outras orientações. Tu deves obedecer. Não obedeça como o mundo faz, mas sim como o povo de Israel faz, ou os adventistas do 7º dia, que estão mais aproximados aos israelitas, porque está escrito, não pode se mudar nem J, nem D, nem omitir nada na palavra. Deve permanecer como está e deve ser obedecido como está. E a lei não se deve mudar nada, até que tudo passe. Os céus e a terra ainda não passou, disse o Messias. Então não é tu que vais trocar um dos mandamentos, dizendo que o tempo já passou. Alguém já cumpriu por nós. Agora já posso, não é pecado, porque esta lei já foi abolida. Se você abolir um desses mandamentos, você aboliu a lei toda, diz o livro de Tiago. Portanto, guarde os mandamentos, obedeça ao Altíssimo, porque o tempo está próximo e Satanás está irado, porque sabe que pouco tempo lhe resta.